Bom dia, nós somos o Grupo 4, que vai falar sobre Jorge Amado e Raquel Queiroz e algumas de suas obras. O grupo é composto por Hannah, Gisele, Adriele, Cauê, Willer e Ana. Jorge Leal Amado de Faria, mais conhecido como Jorge Amado, nasceu no dia 10 de agosto de 1912 em Itabuna, na Bahia. Ele começou no mundo da escrita desde os seus 14 anos e em Salvador. Em 1935, formou-se em Direito na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, mas nunca ingressou na carreira, já que sua paixão mesmo era escrever. Ele foi casado com Zélia Gattai, que também era uma escritora, e com ela teve 2 filhos. Jorge viveu exilado na Argentina, Paris e Praga, entre os anos de 1941 a 42, 48 a 50 e, por fim, 51 a 52. E durante o ano de 1946, ele foi deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro em São Paulo. Em 1958, ele escreveu uma das mais importantes obras de sua carreira, Gabriela, Cravo e Canela. Jorge Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Bom, começando com a introdução, primeiramente apresentando a obra, O País do Carnaval, ele foi o primeiro romance de Jorge Amado e a obra ela basicamente vai fazer um retrato crítico sobre a imagem do Brasil, uma imagem festeira, digamos assim. Bom, ela vai ser escrita quando o Jorge Amado ele tinha apenas 18 anos e ela vai ser publicada um ano após isso pela editora Schmidt em 1931. Bom, alguns leitores falam que O País do Carnaval não é uma melhor obra para você conhecer Jorge Amado, digamos assim. Existem outras obras, digamos que mais interessantes para você conhecer a real literatura de Jorge Amado, segundo alguns leitores. Bom, agora partindo para o resumo da obra. O País do Carnaval, ele basicamente vai contar a história de Paulo Riga, que foi educado em Paris e que vem para o Brasil de navio e desembarca no Rio de Janeiro, onde em pleno carnaval ele se impressiona, né, com a alegria do povo e após um período no Rio, Paulo ele decide retornar à casa de seus pais na Bahia e lá ele vai passar a conviver com um grupo de intelectuais que começam a discutir sobre alguns assuntos como amor, religião, política e outras coisas. Bom, em meio a esses questionamentos, ele basicamente critica também o carnaval de certo ponto. E, bom, basicamente uma parte considerável da história ela vai ser dedicada aos amores de Paulo, que abandona, né, a sua amante francesa em um hotel e decide voltar para a Europa, triste e desiludido, levando consigo sua indignação diante do carnaval. Bom, agora partindo para o personagem, como personagem principal, o protagonista, né? Nós temos o próprio Paulo Riga, que eu citei anteriormente. Bom, ele é filho de um rico produtor de cacau, que já é falecido, né? E como eu falei anteriormente, ele foi educado em Paris. Bom, Paulo ele vai ter uma certa relação de estranhamento com o Brasil, devido ao carnaval, né? Pois ele acha que o carnaval ele acaba alienando as pessoas. E ele vai mostrando isso em diversos momentos na sua obra. Bom, quanto à sua intertextualidade, eu não consegui achar nada semelhante a essa obra, né, em relação a essa obra. Porém, algumas pessoas dizem que a forma sátira, né, que está presente na obra vem de Gregório Matos. Bom, concluindo, a obra O País do Carnaval ela vai ser repleta de erros e vai ser meio desacentuada, digamos assim. Vai ser meio confusa, porque, justamente como eu falei anteriormente, é uma obra que foi criada quando o Jorge Amado tinha apenas 18 anos. Então, essa confusão se dá pela imaturidade, digamos assim, de Jorge Amado, né? Bom, quanto ao seu contexto literário, essa obra vai ter um contexto interessante, pois vai ser justamente a visão de Paulo Rieger quanto ao carnaval no Brasil, né? É um personagem que possui um certo estranhamento. Então é um contexto literário bem interessante quanto a isso. Cacau. Cacau é o segundo romance de Jorge Amado, que foi publicado em 1933. É considerado pela crítica um romance-reportagem que traz à tona a situação das pessoas que dependiam do cacau, uns para manter a riqueza, outros para garantir o sustento diário. Uma situação muito conhecida pelo autor, que viveu na região cacaueira e, através da narrativa, mostra como o homem, para se manter no poder, cada vez mais se brutaliza, fazendo com isso surgir outros tantos que se levantam para lutar contra o sistema. O protagonista do romance é José Cordeiro, mais conhecido como Sergipano. Ao trabalhar na fábrica administrada pelo tio, não aceita algumas regras. Ele resolve se demitir e ir para o sul da Bahia, em busca de dias melhores. Lá ele arranja um emprego na fazenda Fraternidade,
A propriedade era de Manuel Misael de Souza Teles, que era considerado o rei do cacau. O que o sergipano não sabia era que de fraternidade a fazenda não tinha nada. O patrão era arrogante, injusto, explorador, desonesto e vivia a roubar os seus empregados. Com isso, eles nunca conseguiam pagar as dívidas e permaneciam num regime de semi-escravidão. A chegada de José Cordeiro chama a atenção e quebra de certa forma a rotina do local, pois ele não se parecia com os peões da fazenda. Tinha pele clara e sabia ler e escrever. Um diferencial que chamou a atenção até a da arrogante Maria, que era a filha do patrão. Na Fazenda Fraternidade, o sergipano é mais um explorado pelo Mané Trajeto, como os empregados costumavam chamar as escondidas do rei do cacau. No entanto, ao sofrer as humilhações da filha orgulhosa do patrão, que acabou se interessando por ele, porém ela se sentia no direito de tratá-lo com desprezo pela sua condição financeira inferior. O sergipano aprende rapidinho a se defender para não ser esmagado pelos ricos. Cansado dos caprichos de Maria, decidiu revidar as provocações e aos poucos ele foi se revelando cada vez mais e firmando uma identidade altiva de líder, ganhando respeito de outros empregados. Ele almeja sair daquele local, mesmo tendo a chance de viver e ter a riqueza se aceitasse a união com Maria. Resistia porque percebia na jovem a mesma arrogância do pai, o senhor Manuel Misael. Na Fazenda Fraternidade, o sergipano conhece Colodino e tornam-se grandes amigos. Colodino namorava Magnólia, até que esse namoro é interrompido com a chegada do filho do patrão, o Osório. E ao assediar Magnólia, o Colodino corta o rosto dele com um facão e foge da fazenda prometendo escrever para o amigo sergipano. E a esperança do sergipano se acende quando chega a tão esperada carta do seu amigo, chamando-o para morar no Rio de Janeiro, e juntos lutarem por seus direitos. E o José Cordeiro não pensa duas vezes, não aceita o amor egoísta da Maria e sai da Fazenda Fraternidade. E mais uma vez, o autor Jorge Amado, através da ficção, desnuda o cenário vivido no sul da Bahia, onde os interesses dos ricos prevaleciam às custas do suor dos pobres. E João Cordeiro não aceitou continuar naquele cenário. Talvez ele poderia se casar com Maria e desfrutar da riqueza da sua fazenda, mas seria um explorador do suor humano que muitas vezes derramavam sangue pelo cacau. Os personagens principais da obra Cacau eram José Cordeiro, que era conhecido como sergipano, e Misael de Souza Teles, que tinha o seu apelido Mané Trajeto. José Cordeiro, ele vem de uma família rica, porém quando ele perde seu pai, os bens que tinham foram passados para o seu tio. E o sergipano de São Cristóvão migrou para trabalhar numa fazenda no sul da Bahia, onde dividia um casebre com companheiros de labuta e sofrimento. Essa fazenda que ele migrou para trabalhar era de Misael, o famoso rei do cacau. E Misael era totalmente injusto, era um homem explorador, era um patrão arrogante, ele vivia roubando seus empregados. E ele recebeu esse apelido de Mané Trajeto pelos seus empregados. A intertextualização que eu fiz foi com a obra Terra Sem Fim. O livro descreve conflitos em busca de conquistas de pedaços de terra nas florestas da Bahia, para transformá-los em plantações de cacau. Só que, em busca de pedaços nas terras, aconteciam muitas explorações, muitos abusos de poder, muita coisa ruim. E eu resolvi comparar com a obra Cacau, porque assim como na obra Cacau, José Cordeiro foi só dos que sofreram esses abusos, essas explorações. No Terra Sem Fim também acontece muito isso. Muitos patrões que se diziam parecer e não eram isso, eram totalmente diferentes e abusavam do poder. A obra Cacau, ela tem uma importância enorme no contexto histórico, pois ela traz à tona a situação das pessoas que dependiam do cacau. Conta a história dos trabalhadores em fazendas no sul da Bahia, lá na década de 1930. A expansão das ideias socialistas e a luta das classes no hostil mundo dos trabalhadores do cacau. Capitães de Areia foi publicado em 1937,
pelo escritor Jorge Amado e trata-se de um romance que mostra o cotidiano de um grupo de meninos de rua e o nome do livro faz referência ao grupo. Em novembro de 1937, uma fogueira insólita ardia na Cidade Baixa de Salvador, a poucos passos do elevador Lacerda e do atual Mercado Modelo. Mais de 90% dos exemplares foram queimados, que eram recolhidos das livrarias de Salvador, e era de uma autoria de um jovem escritor baiano já proeminente com obras de cunho marcadamente social, que era Jorge Amado. Capitães de Areia foi uma delas que foi censurada pelo governo de Getúlio Vargas, e Jorge Amado foi preso durante o período da ditadura militar. Resumo: a obra inicia-se com uma série de reportagens dando exibição do grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizam a cidade de Salvador. Conhecidos como capitães, o grupo de meninos que vivem de roubo na capital baiana tem como lar um armazém abandonado chamado de Tapiche, onde existe muito companheirismo entre integrantes do bando que se portam como jovens Robin Hoods, roubando dos ricos e compartilhando entre eles, que apesar da pouca idade se comportam como homens, fumam, bebem e entre outras coisas. Mas apesar de tudo que é retratado pela mídia, é notório que ainda são crianças que têm sonhos, onde cada apelido revela suas características e sonhos que querem realizar. Cada membro do grupo tem sua determinada função. Pedro Bala é o líder, o professor sabia ler e era o braço direito de Pedro Bala. Gato, que é conhecido como um dos mais vaidosos e bonitos, que se apaixona por uma prostituta chamada Dalva. Sem pernas, que é um manco e era utilizado em alguns assaltos por conta disso e entre outros membros. Ao lado dos garotos ainda existia o padre José Pedro, que era amigo dos meninos. Um importante momento é a entrada de uma menina no bando, de contragosto por parte de alguns meninos, mas que com o passar do tempo ganha muito carinho e passa a ser a mãe. Dora e Pedro Bala, o líder, iniciam um romance. Em certo momento da narrativa, Pedro Bala e Dora foram presos, onde ele é direcionado a um reformatório, exposto à violência física e psicológica, e ela é levada para um orfanato. Bala consegue fugir, se junta novamente ao bando e arquiteta um resgate de Dora. Tudo isso funciona corretamente, mas a menina estava doente e acaba morrendo. A morte da garota submete a uma mudança no bando, onde a narrativa acaba com o destino de cada um deles. Personagens principais: Pedro Bala é o líder do Capitães de Areia, que teve um caso de amor com Dora. É loiro, tem uma cicatriz de navalha no rosto, que foi em consequência da disputa de liderança com Raimundo, onde venceu o antigo líder do bando. Seu pai, popularmente conhecido como Loiro, foi líder de uma greve, na qual foi assassinado por policiais. Professor, que tem como nome João José, que começou a ler após um assalto em que roubou alguns livros, que narra as aventuras que lê para os meninos do bando. Ele é intelectual, que ajuda Pedro Bala a planejar os roubos, onde mais tarde se torna pintor e passa a viver no Rio de Janeiro. Dora, ela é irmã de Zé Fuinha, seus pais morreram vítima de varíola quando tinha 13 anos. Tem um caso com Pedro Bala, era a única mulher do bando que representava a figura de mãe, e mulher de Pedro, que após ser capturada ela morre. Na intertextualidade, podemos relacionar a obra Capitães de Areia com Cortiço, pois ambos os livros se relacionam à questão urbana e problemas de moradia. Também pode se relacionar ao Pedro Bala e Leonardinho, que são anti-heróis qualificados de forma negativa e desempenham o centro da história. Capitães de Areia é um livro que trata diversos pontos: a pobreza, a desigualdade, a fome e entre outros fatores. Um livro de 1937 que continua atual na realidade em que vivemos. Jorge Amado abordou o tema e expôs as aventuras do bando de forma como um romance de crítica social, que tem foco nos personagens, onde apresenta as ações e reflexões do bando. Mas apesar de certa malícia, digamos assim, eles são crianças e têm purezas e sonhos, como é mostrado no livro. Jorge Amado ele desconstrói essa ideia de que as pessoas que vivem na marginalidade são más. Dentro do contexto, ele mostra a realidade porque do roubo das crianças que passam fome e foram abandonadas. Terras do Sem Fim. A obra Terras do Sem Fim foi escrita pelo escritor baiano Jorge Amado e publicada em 1943 e retrata uma guerra entre os irmãos Badarós e o coronel Herácio da Silveira pela posse de terra na região sul da Bahia. Nessa guerra se destaca dois amores, que é o de Virgílio e Esté, que é a esposa do coronel Herácio, e também o amor de Dona Ana com o capitão Jorge Magalhães.
Os personagens escolhidos foram o Coronel Herácio da Silveira e Dona Ana Badaró. O Coronel Herácio, ele é um homem com personalidade rude e era o homem mais rico da região e também o mais temido da região sul da Bahia. Ele é casado com Esté e é viúvo de sua primeira esposa, com quem teve sua primeira filha, Silveirinha. E o seu maior rival é o Senhor Badaró. Dona Ana Badaró, a filha de Senhor Badaró e da finada Lídia. E seus pontos principais da personalidade é ter atitudes decididas e ser séria. Ela não gostava muito também de bailes e festas na igreja. Ela é apaixonada por João Magalhães, que é um ex-jogador, e ele se aproxima da família Badaró dizendo ser um medidor de terras. A personagem escolhida para fazer intertextualidade foi a Dona Ana Badaró. Eu comparei ela com a personagem Dona Florinda da novela Chaves, que também tem a personalidade séria e não gostava muito de festas, bailes, essas coisas, e tinha atitudes bastante decididas. Apesar da diferença de publicação, de data da publicação das obras, as personalidades de ambas as personagens, elas se conversam entre si. A obra Terras do Sem Fim, ela retrata a disputa da terra e o poder, né, do poder, lá no período que o cacau estava em alta, no sul da Bahia. E essas disputas, ela gerou guerras, conflitos sociais, relações de poder e também manifestações culturais, que todas essas coisas puderam ser observadas nas ações dos personagens, mas principalmente do Coronel Herácio da Silveira e dos irmãos Badarós, né, que são os personagens principais lá. Essa obra também ela é de suma importância para o período, né, em que ela foi escrita, para poder explicar de forma clara, né, os acontecimentos daquela época, né, e desmitificar esses tais fatos. Raquel de Queiroz foi uma grande escritora, jornalista, tradutora e dramaturga brasileira. Ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Porém, por conta da seca que se alastrou no estado em 1915, ela e sua família foram embora para o Rio de Janeiro. Depois de 2 anos, voltam ao Ceará e Raquel torna-se aluna interna do Colégio Imaculada Conceição. Com apenas 15 anos de idade, se forma professora em 1925. Em 1927, com o pseudônimo de Rita de Queluz, Raquel escreve uma carta para o jornal O Ceará, promotor do evento, ironizando o concurso de Rainha dos Estudantes. Com o sucesso dessa carta, Raquel foi convidada para colaborar com o jornal e passou a organizar a página literária e publicou o folhetim História de um Nome. Assim, com 20 anos, em 1930, publicou seu primeiro romance, O 15. Em 1932, ela se casou com o poeta José Alto da Cruz Oliveira, porém se separaram em 1939. No ano seguinte, se casou novamente com o médico Oyama de Macedo, com quem permaneceu até seu falecimento. Além disso, Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1977. E outra conquista foi que, em 1992, ela escreveu o romance Memorial de Maria Moura, o qual lhe conferiu o Prêmio Camões, sendo assim a primeira mulher a receber esse prêmio. Infelizmente, aos 92 anos, no dia 4 de novembro de 2003, na cidade do Rio de Janeiro, descansando em sua rede, falece Raquel de Queiroz. O 15 é uma obra escrita por Raquel de Queiroz e publicada em 1930. A história ela é inspirada em um momento que realmente aconteceu no Ceará em 1915. Inclusive, a Raquel ela era criança quando ainda aconteceu e foi a época que ela foi embora para o Rio junto com seus pais, para fugir da seca. O livro 15 conta a história de Chico Bento, Conceição e Vicente. Chico Bento, o qual, por causa da seca que assolava o Nordeste, foi demitido do seu trabalho. Assim, ele negocia com seu compadre Vicente 3 cabeças de gado em troca de um burro e uma quantia de dinheiro. Apesar de estar no meio de uma seca e não ser um momento propício para criar gados, Vicente aceita e faz essa negociação.
Depois desse acordo, Chico Bento e sua família partem rumo à capital, Fortaleza, enfrentando diversas dificuldades. Chico Bento tinha esperança de conseguir pegar uma passagem para o trem, a qual o governo estava dando, porém não conseguiu e teve que fazer o trajeto todo a pé. Durante esse trajeto, ele, sua esposa e seus filhos passaram muita fome. E mesmo assim, quando encontraram outras pessoas que também estavam passando fome, dividiram a pouca comida que ainda tinham. O filho mais novo de Chico Bento come uma raiz de mandioca crua e acaba morrendo e sendo enterrado no meio do caminho. Já o primogênito segue com outro bando no meio da noite sem avisar os pais. Como ele não avisou a Chico Bento nem a Cordulina, eles partem à procura do mais velho e Chico Bento acaba encontrando o delegado, que, por coincidência, é padrinho do seu filho. O delegado os ajuda a irem para Fortaleza e eles arrumam uma passagem de trem. Quando chegam em Fortaleza, são levados ao campo de concentração, onde ficam as pessoas mais pobres. E, coincidentemente, Conceição ela é voluntária para ajudar quem estivesse em busca de condições melhores nesse campo. Assim, ela acaba encontrando a família de Chico Bento e os ajuda dando um trabalho e comida. Porém, Chico Bento revela que não queria ficar por ali, queria ir para outra cidade, e ela os ajuda a se mudarem para São Paulo. Como Conceição e Vicente são padrinhos de um dos filhos de Chico Bento, Conceição ela fica cuidando de um dos filhos, enquanto Chico Bento e sua família vai para São Paulo. No outro lado da história, Vicente e Conceição, que se encontram raras vezes, eles constroem conflitos que acabam dificultando o relacionamento dos dois. Vicente, ele tem valores mais conservadores e não é tão fã, assim podemos dizer, da vida na cidade. E Conceição, ela valoriza bastante a liberdade e é apaixonada pela vida que leva. E esse amor de Vicente e Conceição, ele acaba ruindo por conta de uma fofoca que Conceição fica sabendo que Vicente está tendo um caso com outra moça. Apesar da avó da Conceição justificar que é coisa de homem e que é normal, ela acaba se desiludindo dessa relação e continua sua vida cuidando do filho de Chico Bento. No fim do livro, a seca acaba e começa a chover. Dona Inácia, a avó de Conceição, retorna à fazenda, porém Conceição permanece na cidade. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre os personagens principais. Primeiro temos o Chico Bento, que ele é um vaqueiro que por conta da seca precisou abandonar a cidade com sua família e vai em direção à Fortaleza. Nesse caminho, feito a pé, ele enfrenta uma série de dificuldades, as quais são todas retratadas no livro. Também temos o Vicente, ele é um filho de um proprietário rural e sempre teve o sonho de ser vaqueiro, tanto que no princípio a mãe não aceitava muito bem. Diante da seca, ele tem como desafio tentar manter a fazenda e seus bens. Vicente ele tinha uma admiração pela sua prima Conceição, porém a moça trata ele friamente e o garoto começa a não acreditar no amor. E, por último, como personagem principal, temos a Conceição, que ela é uma professora e possui uma cultura urbana. Conceição ela tinha uma perspectiva diferente relacionada à condição feminina da época, já que ela lia bastante sobre isso, e ela também dizia não ter vocação para casamento. Conceição se apaixona por Vicente, o seu primo, com quem ela mantém uma relação conflituosa, podemos assim dizer. Bom, em relação à intertextualidade, podemos relacionar a obra O 15 com Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ambas as obras possuem os reflexos do regionalismo da época e também trazem críticas sociais mostrando a dificuldade que as duas famílias de retirantes passaram. Tanto Fabiano quanto Chico Bento sofrem humilhações ao longo da narrativa, por conta da sua posição social. Além disso, as duas obras elas trazem descrições dos espaços, a originalidade da linguagem literária, da imitação das características do sertão. E ainda podemos encontrar expressões típicas da região nordestina. Bom, em conclusão, o 15 foi um livro importante para o movimento modernista brasileiro em sua segunda fase. Além de seu regionalismo, a obra teve um destaque maior porque não romantizou a seca e sensibilizou o público leitor. Acredito eu que a capacidade e a sensibilidade da Raquel ao retratar a seca, ainda mais por ter vivenciado o momento, foi um dos maiores motivos para essa obra ser um marco na literatura nacional.